Olá, aqui é o William Alves Godoy, do canal WG Dicas de Economia, e eu quero conversar um pouco com vocês, principalmente as mulheres, né? Por anos, visto e ouvido as mulheres quando elas chegam à oficina e a gente pergunta: o que aconteceu no teu carro? E ela diz: eu não sei nada, não entendo nada disso, você que vê aí. Isso não pode acontecer. Quando uma pessoa chega na oficina e diz que não sabe de nada, que não entende nada, e que é para o mecânico ver o que tem que fazer, você entregou de bandeja na mão dessa pessoa tudo. Se ele for uma pessoa honesta, ainda tá bom, mas se não for, aí a coisa ficou feia. Então, a minha intenção nesse vídeo é conversar justamente com, principalmente as mulheres, por não terem nenhum conhecimento. E isso não é bom. Às vezes as mulheres reclamam que, até mesmo por causa de salários, né? Uma mulher não ganha igual um homem ganha. Mas um pouco se dá até por causa da dedicação. Uma mulher que dirige, ela tem a obrigação de ter algum conhecimento. Como hoje em dia nas escolas, nas autoescolas, eles não dão mais nenhuma noção básica sobre o veículo, você está dirigindo um veículo e você não sabe nada sobre o veículo, nem o básico, nem o simples. Eu não estou falando nada de conhecer de mecânica, não. Eu estou falando de básico. É necessário. Aí depois, muitas vezes reclama que, por que uma mulher ganha menos que um homem? Mas muita coisa pesa na hora de pegar um serviço. Você vai pegar um serviço e você precisa dirigir carro. E a empresa faz uma análise e fica sabendo que você não dá conta de trocar um pneu de um carro. Isso pesa no currículo. Isso pesa na hora do salário. Por quê? Porque se você parar na rua com o pneu furado, você não vai conseguir trocar um pneu. O que vai acontecer? Vai ter que chamar um borracheiro, vai ter que chamar um resgate, vai ter que chamar alguém para vir fazer o serviço. E isso tem ônus, tem gasto, e é a firma que vai pagar. Então, como você não é tão qualificada quanto um homem que, já por natureza, né, eles querem aprender como é que troca um pneu, como é que chama essa peça, como é que chama aquela peça. A firma sabe que se chegar a furar um pneu, ele vai lá, tira o macaco, pega a chave de roda, solta, ergue, troca e vai embora. É uma despesa menos para a firma. E isso pesa na hora de contratar. As firmas fazem essas avaliações. Então a culpa, muitas vezes, de uma mulher não estar ganhando igual um homem fazendo o mesmo serviço, é justamente por ela não interessar em coisas básicas, né? Simples. Se você é motorista, você tem por obrigação conhecer alguma coisa básica. Você tem por obrigação conhecer como troca um pneu. Não é só usar da parte feminina e dar com a mão e pedir para alguém parar e trocar o pneu. Você tem que saber, não é coisa tão difícil, não é pesado. Mulheres vão para a academia e põem 10 quilos no supino, põem 5 quilos numa rosca direta lá e faz tranquilo. Não dá conta de trocar um pneu. Então é questão de não querer, não se interessar em entrar, em aprender. Isso faz diferença, isso pesa. Então a conversa aqui hoje é justamente para as pessoas que dirigem, mas não conhecem nada de mecânica, não sabem nada do carro. Isso não é bom. A mulher, ela tem que ter um interesse mínimo. Toda motorista deveria saber trocar um pneu. Não é difícil. É tão simples trocar um pneu. Toda motorista precisaria saber pelo menos os barulhos básicos de uma mocinética batendo. Ela teria que ter o cuidado de abrir o capô, de puxar a vareta, saber aonde que é o nível de óleo do carro, olhar no reservatório de água, ver aonde que é o nível de água do carro para saber se ele está no nível, se não está, abrir e colocar um pouco d'água antes de sair de casa, não parar num posto e pedir para olhar. Uma que quando está quente isso não é possível. Tem que ficar um tempão no posto esperando para ver um nível de água. E o óleo também, o correto tirar nível é parado, cedo. Quando o carro descansou, o óleo decantou, aí você sabe o nível certo do carro.
Então é questão da pessoa querer fazer. E é isso que elas não fazem, as mulheres não dedicam. Não ligam de abrir o capuz cedo e dá uma olhada, puxa a vareta, vê o nível, pega um pedacinho de papel higiênico, limpa ali a vareta, põe de novo, vê, tá no nível, não tá, tá faltando. Pega essa base, o óleo tá chegando perto do máximo, do risco, não tá faltando quanto? Meio litro? Passa num posto, ó, põe 1 ml de óleo que tá faltando óleo aqui. Completa essa água aqui para mim que está um pouquinho embaixo, ou melhor, a água não dá quando está quente. Você mesmo completa em casa, abre o reservatório, coloca um pouquinho de água até dar um nível, está escrito máximo, coloca no máximo. Então essas coisas pesam na hora de contratar, a firma quer saber, você sabe alguma coisa, você consegue se virar? Ah, não sei trocar pneu, eu não sei fazer isso, eu não sei de barulho nenhum, não entendo nada de carro. Falou isso, já era. Já era. Principalmente agora, nessas épocas de crise que as firmas estão enxugando. Não dá para contratar uma mulher e depois ter que ter mais gente para assessorar ela. Você tem que aprender, ter pelo menos o básico. É uma obrigação. Uma motorista, ela tem por obrigação conhecer o básico do seu carro. Básico, ouvido. Você anda com o carro o dia inteiro, você está ouvindo um barulho o dia inteiro do motor. Você tem que perceber se aconteceu um barulho diferente. Você tem que perceber, não, o carro mudou o barulho. Eu preciso dar uma olhada. Tem mulher que o carro muda o barulho, ela continua andando até o carro parar, até travar tudo. Não tem uma noção, o simples noção de olhar, de ouvir um barulho que mudou o barulho do carro. Mudou, tem alguma coisa, véio. Tem que parar, tem que averiguar, tem que dar uma olhada, levar na oficina. Não é obrigado a entender de mecânica. Mas para quem dirige, o básico é obrigado sim. Saber se uma homocinética está batendo, o que é uma homocinética. Não custa nada dar uma baixadinha na frente do carro, dar uma olhadinha, dá para ver as homocinéticas, as coifas das homocinéticas. Né? Isso é dica de economia. Se você tem um carro, se você simplesmente abaixa na frente do carro, ou até deita no piso da tua casa, na garagem, e dá uma olhadinha, as coifas da homocinética, tudo é visível. Olha, tem uma coifa furada aqui, uma coifa rasgada aqui, uma coifa de R$30, você não olha, e anda. Aí quando a homocinética começa a bater, aí você vai pagar 200 conto na homocinética, 200 e pouco, mas o serviço e tudo, é economia. Tá querendo ganhar dinheiro e tá jogando dinheiro pela lata de lixo. Um simples fato de abaixar e dar uma olhadinha de vez em quando, se você fizer isso uma vez no mês, se você fizer, dá uma baixadinha, olha tudo que é visível, só abaixar e dar uma olhadinha, você vê as borrachas, coifa da caixa de direção, precisa saber o que é uma coifa de direção, uma coifa de homocinética, precisa saber o nível do óleo, o nível de água, essas coisas precisa saber, precisa se orientar. A correia dentada, ela tem quilometragem, tem que ser posta etiqueta como óleo, tem que ter esse cuidado, não liga de colocar uma etiqueta de óleo no para-brisa, uma etiqueta de correia, perdão. Aí o que acontece? Roda até quebrar a correia, atropela a válvula, um servicinho de 150, 200 conto vai para 1.500 conto. E não adianta ganhar dinheiro, pode ganhar dinheiro tanto que for. Se não conseguir controlar, é como um cano numa pia. Se a entrada de água for menor do que a saída embaixo, você não enche um tanque nunca. Então, economizar é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Você economizando, você está ganhando dinheiro. Você fazendo a tua vistoria, você olhando, dando uma baixadinha, dando uma olhadinha, é uma obrigação, você é motorista. Você tem a obrigação de conhecer um pouco do carro. Conhecer um pouco de carro, não é do seu carro. Todos os carros são praticamente iguais, as coifas são iguais, os motores são iguais, o procedimento, o funcionamento é particular, é tudo igual, não é particular, de um carro. Se você aprende uma coisa, aquilo fica guardado a vida inteira. É como outros aprendizados, que seja de lei, que seja de tantas coisas. Se você sabe quando é uma homocinética batendo, você guardou aquele barulho no ouvido, o resto da vida você vai saber como a homocinética está batendo. Se você deitou ali embaixo, na frente do carro, na sua garagem, e olhou e viu uma coifa rasgada, toda a vida você vai saber que aquilo é uma coifa e que ela está rasgada e tem que ser substituída. É aprendizado. Então as mulheres não podem reclamar
se às vezes elas são taxadas mais baratas que os outros, porque elas não procuram se informar, não procura o básico. Um simples fato de trocar um pneu faz diferença. Tem que saber, precisa saber. Motorista precisa saber trocar um pneu, precisa saber de coisas básicas. Toda mulher que não fizer isso vai ficar para trás, não vai conseguir alcançar o que ela está querendo no mercado, não tem como alcançar, não tem como. E à medida que o mundo está partindo para a gente sabe que essa crise que foi gerada agora, ela vai demorar para ser colocada em ordem. Os gastos foram muito altos e isso não se coloca em ordem com poucos anos, vai ser muitos e muitos anos. Ainda que os governos façam tudo, mas vai ser muitos anos para pôr em dia o que tem que ser colocado. Então faça a sua parte, aprenda o mínimo. Eu não estou mandando ninguém virar mecânico, não, mas o mínimo, aprenda o mínimo. Pegue as dicas, a WOG, Dicas de Economia, está sempre colocando dicas para que você possa conhecer o seu carro. Repasse as dicas para amigos, para amigas que também não têm conhecimento. Não entra numa oficina falando eu não sei de nada, eu não entendo nada. É lógico que você não entende de nada e não entende nada, mas pede para olhar, fica quieto, não fala nada. Você vai entregar a faca e o queijo na mão da pessoa, você não sabe com quem está lidando muitas vezes. Não é um mecânico de confiança. Então, não faça isso, né? E procure aprender. Siga as dicas sempre, ouça, faça conforme eu estou sempre passando as dicas. Faça, vai lá, averigue, olhe, aprenda. É pouca coisa. Grave na cabeça essas coisas. Sabe quando vai fazer diferença? Quando você encostar na oficina. A diferença é enorme de você chegar na oficina e falar assim, eu quero que troque essa coifa dessa mocinética. E você dizer, eu quero que você dê uma olhada aí que está vazando graxa aí, está sujando a garagem. O que pode ser? É uma diferença enorme, só no orçamento. Só de você disser assim, eu quero que troque a coifa da mocinética, o mecânico já sabe que você está orientado, que você sabe do assunto. Não tem como inventar coisas. Se você não está na tua cidade, não está com o teu mecânico, o outro não vai querer te enganar, você já sabe o que é. Então não reclame depois, como eu vejo direto, né? Mulheres reclamando, fui enganada. Quantas vezes você já saiu de uma oficina com a sensação de que você foi enganada? Muitas, né? Por quê? Porque não tem entendimento nenhum, e não se informou do mínimo. Se você tivesse se informado do mínimo, essa sensação acabaria. Porque você passa a ter entendimento, o seu entendimento é igual ao do mecânico. Se você pede para trocar uma coifa, ele sabe que ele tem que trocar uma coifa. Se você diz que não sabe o que tem que fazer, aí ficou por conta dele, está tudo na mão dele. Então essa é a dica de hoje, né? Esse comentário que eu quero fazer. Mude o seu comportamento, mude o seu pensamento. Se você quer ser diferente, você quer ter, né, igualdade salarial até com os homens, né? Porque os homens dedicam, eles procuram saber. Eu sei porque eu estou em oficina há muitos anos e a maioria dos homens já chega falando, estourou tal mangueira, ou a coifa da mocinética rasgou, eu quero que faz isso. E as mulheres não, elas não se aplicam, elas não procuram saber o básico. Então não faça mais isso. Procure aprender as dicas, procure aprender. Essas dicas que eu estou dando são dicas para leigos. Aqui não é instrução para mecânico. É difícil dar essas instruções para leigo, porque tem que ser muito esmiuçado para você poder entender. Passar dica para mecânico é fácil, mas para quem não entende nada é complicado. Mas do jeito que eu tenho passado, se você gravar na sua cabeça, se você aprender, você não vai passar mais vergonha em mecânica. Não vai ficar mais na mão de mecânico. Aprenda as dicas e repasse para os seus amigos. Uma boa sorte a todos.